Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Você está feliz mesmo com Jesus nessa manhã? Tem certeza? Amém. Então, se você está feliz com Jesus aí, eu quero que você glorifique o nome dele agora. Exalte o nome do Senhor agora, nessa manhã. Eu acho que ainda pode ser melhor. Pode ser melhor, não é para mim, é para o Senhor e Ele é digno. Amém? Aleluias. Irmãos, a gente sempre fala aqui da responsabilidade, né, que a gente tem quando a gente vai ministrar a palavra de Deus. É algo muito poderoso, né, pastor Zilberto? A gente tem temor e tremor, né, quando a gente vai ministrar, porque a gente sabe que são verdades e palavras que o Senhor ministra ao nosso coração para trazer para a igreja, e Ele ministra primeiramente a gente, depois Ele transfere para a sua igreja aquilo que Ele deseja falar, aquilo que Ele quer dizer. Então, irmãos, tenha certeza, tudo que for dito aqui não vem de mim, não foi dito por mim, só sou apenas alguém que aqui instrumenta um canal para que chegue ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, a palavra que Deus tem para a sua vida nessa manhã, a palavra que vai fazer diferença, a palavra que vai transformar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a ponto de você não se reconhecer mais. Esse é o meu desejo, é ser transformado por Deus de tal forma que eu não me reconheça mais. Até porque eu sou muito ruinzinho. Eu sou muito, não sou, pastor? Eu sou muito ruim, sou muito falho, né? Mas eu quero chegar ao ponto de me transformar na imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Ele é a imagem perfeita de Deus, Ele é a esperança da glória, e eu quero ser essa imagem nessa terra, e eu tenho esse desejo no meu coração, e eu quero isso para a sua vida também, amém? Então vamos ao que interessa, amém? Diga comigo assim, um encontro. Mais uma vez, um encontro. Amém. Nós vamos falar nessa manhã de um encontro que Jesus teve. Um encontro que talvez ele seja um dos encontros mais significativos que Jesus teve no seu ministério aqui na terra. Jesus encontrou com diversas pessoas. E muitas das vezes, na grande maioria delas, Jesus curou essas pessoas fisicamente. Jesus curou cegos, Jesus curou pessoas que eram paralíticas, Jesus curou pessoas que tinham N problemas no seu corpo físico. Mas esse encontro que eu vou falar aqui com vocês nessa manhã, houve uma cura diferente. Uma cura que ela não era no físico, uma cura que não aconteceu no corpo de uma pessoa. E um encontro que talvez seja um encontro mais emblemático para nós hoje, para a igreja de Jesus, e para a gente entender aquilo que a gente precisa fazer, né? Eu quero falar com vocês sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Quem já ouviu essa história aqui? Quem conhece a história de Jesus com Nicodemos? Quem não conhece vai ficar conhecendo. Acompanhe aí a leitura, você pode abrir a sua Bíblia se você tiver aí com ela na sua cadeira. Se não, acompanhe aqui no telão com a gente. Amém? Então dizia assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Próximo. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo. É isso mesmo? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Até aí? Irmãos, Nicodemos, ele era um fariseu. Quem era o fariseu? Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram membros de um partido, né, que havia lá em Israel. E eles eram responsáveis, eles seriam assim, o que a gente poderia chamar de os guardiões da lei. Os guardiões, né, da lei de Moisés. Aqueles que eram responsáveis por manter a lei de Moisés viva, a lei de Moisés acesa, por manter o povo de Israel dentro dos princípios da lei de Moisés. Esse era o papel dos fariseus. Eles eram mestres em ensinar, mestres em transmitir a lei de Moisés para o povo de Israel. E esse aqui, Nicodemos, ele era, né, segundo o texto diz mesmo, ele era um dos principais dos fariseus. Ele era um mestre dentre os mestres, né, dentre o movimento dos fariseus. Então ele não era uma pessoa comum naquela época, ele não era uma pessoa comum no círculo social ali de Israel. Ele certamente era uma pessoa que onde ele ia, ele tinha uma reverência do povo em relação à pessoa dele. Porque, afinal de contas, ele era uma autoridade no que se dizia respeito à lei de Moisés. Então, você imagina aí hoje nos nossos dias, alguém que você olha e você admira muito e que você reconhece que é uma autoridade dentro das Escrituras, uma autoridade, alguém que fala com muita propriedade sobre a palavra de Deus. Você imagina essa pessoa e quando você, de repente, se você tem a oportunidade de se encontrar com esta pessoa, você é tomado por um sentimento de quê? De respeito, de admiração, de temor até, porque aquela pessoa é uma autoridade na palavra de Deus. E era a mesma coisa com Nicodemos.
Então, Nicodemos, ele era um membro muito ativo do Sinédrio, que era um conjunto de fariseus que eram responsáveis por cuidar das questões espirituais e da lei lá em Jerusalém. Ou seja, ele era um homem muito influente na lei judaica. Mas um fato que chama a atenção aqui, irmãos, é que ele procura Jesus quando? Ele procura Jesus à noite. Por quê? Porque talvez ele estivesse até com medo de ser visto com Jesus, visto falando com Jesus. Porque Jesus, ele tinha meio que uma fama de revolucionário no seu tempo. Jesus, ele tinha uma fama de alguém que muitas vezes ia contra as propostas e contra aquilo que os fariseus, eles estabeleciam como regra para o povo de Israel. E muitas coisas que às vezes os fariseus falavam e eles colocavam como regra, eram coisas ditadas pelos homens, por eles próprios. E eles colocavam um fardo sobre o povo, que o povo mesmo ficava oprimido por esse fardo, e eles mesmos, os fariseus, não seguiam aquilo que eles falavam. E Jesus várias vezes teve algumas discussões, alguns embates com esses fariseus, apontando o dedo na cara deles, justamente dizendo sobre isso. Olha, vocês colocam um jugo sobre as pessoas que vocês mesmos não carregam, que vocês mesmos não seguem e não praticam. Jesus chegou até mesmo, algumas vezes, a dizer que eles eram filhos do diabo. Então, estar com Jesus à luz do dia talvez não fosse algo que fosse bom para a reputação de Nicodemos. Então talvez ele tenha procurado Jesus à noite, porque ele tinha esse medo de ser visto com Jesus, mas ao mesmo tempo que a gente percebe esse medo de estar com Jesus à luz do dia e para que todas as pessoas vissem, a gente nota também que havia uma profunda curiosidade de Nicodemos de conversar, de saber mais sobre Jesus, um desejo sincero de entender aquilo que Jesus ensinava. E se ele tinha essa curiosidade, é porque certamente, em algum momento da vida dele ali, naquele tempo, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, e aqueles ensinamentos de Jesus tocaram Nicodemos de alguma forma. Tocaram Nicodemos de uma forma diferente, a ponto de ele, como mestre da lei, ter a curiosidade de entender os ensinamentos de Jesus. E esse encontro, esse diálogo, ele revela algo muito importante para nós nessa manhã. Ele revela que há uma busca espiritual profunda, mas também uma necessidade muito grande de cura no espírito. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Como já foi ministrado aqui pelo Ândio no louvor. Deus, ele nos trouxe aqui nessa manhã porque ele quis colocar uma marca nessa manhã, uma marca, um diferencial nas nossas vidas, onde ele está tornando novas todas as coisas, onde ele, o Senhor, estava curando pessoas, estava dando um novo começo, começou a escrever uma nova história na vida de muitos de nós aqui nessa manhã. E esse desejo, essa curiosidade que Nicodemos teve, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa história. Tem muito a ver com isso que Deus veio fazer aqui nessa manhã. E Nicodemos, então, irmãos, ele é um símbolo de todos nós. Nicodemos aqui nesse encontro, nessa conversa que ele teve com Jesus, ele pode representar muito bem todos nós que estamos aqui nessa manhã. Por quê? Porque ele representa aqueles que buscam respostas, mas que ainda estão presos às tradições humanas. Ele, como fariseu, ele estava preso à religião. Ele estava preso às tradições judaicas, às tradições da lei, àquilo que foi estabelecido por Moisés. E ele estava ali,
tentando saber de Jesus, mais dos seus ensinamentos, para ele entender os ensinamentos de Jesus e ele poder saber o porquê que aquilo que Jesus ensinava confrontava tanto aquilo que ele passava para as pessoas, aquilo que ele mesmo, Nicodemos, ensinava para as pessoas. Nicodemos, ele tinha conhecimento, mas faltava a ele a revelação do verdadeiro reino de Deus. Onde o reino de Deus, ele não era estabelecido pelas tradições. O reino de Deus, ele não era estabelecido, ele não era colocado lá em Israel, ele não era colocado no meio do povo, no meio da nação, por tradições e por rituais religiosos. Mas o reino de Deus, ele se estabelecia por uma única coisa, por viver a verdade do Evangelho, por viver a verdade da palavra de Cristo, pela esperança que a palavra de Deus traz ao homem perdido, ao homem caído. O reino de Deus, ele é estabelecido por uma vida de prática sim, mas de prática de uma vida na presença de Deus, uma prática de uma vida diante de Deus com sinceridade, com o coração quebrantado, uma vida de santidade e uma vida de renúncia diante do Senhor. O reino de Deus, ele é estabelecido na nossa vida, na minha vida e na sua vida, quando nós começamos a fazer parte de uma vida de renúncia dessa forma. Onde nós nos colocamos diante de Deus com o nosso coração completamente aberto, sem reservas, sem esconder nada diante de Deus, sem deixar aquele cantinho da sujeira, sabe? Aquele cantinho que a gente começa a jogar a nossa sujeira lá dentro e fala, não, Senhor, aqui o Senhor não mexe porque aqui é muito sujo, cuida das outras coisas, mas esse cantinho aqui não mexe não. O reino de Deus, ele começa a ser estabelecido na minha vida e na sua vida, quando nós começamos a fazer essa faxina no nosso coração. Quando nós começamos a deixar que Deus limpe a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, tirando tudo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está no cantinho sujo, escuro e escondido. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para fazer isso na nossa vida. Para fazer essa faxina, essa limpeza no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, para que a gente verdadeiramente possa caminhar e para que a gente verdadeiramente possa ver o reino de Deus se expandindo através de nós, por nós e nesse lugar, e em qualquer lugar que a gente vá, porque onde nós estivermos, o reino de Deus vai junto com a gente, porque Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, aquele que veio se manifestar para quebrar as obras das trevas, Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. E muitas vezes, irmãos, como Nicodemos, nós tentamos entender as coisas espirituais com uma mentalidade terrena. Muitas vezes a gente quer entender aquilo que é espiritual com base nos nossos pensamentos, na nossa mente terrena, na nossa mente carnal. Isso nunca vai acontecer, porque a própria palavra de Deus diz que aquilo que é do Espírito se discerne, se entende no Espírito. E aquilo que é carne é discernido pela carne, é entendido pela carne. Então nós nunca vamos tentar, nós nunca vamos conseguir, ou melhor dizendo, entender as realidades espirituais do reino de Deus, a nossa necessidade como cristãos, nós nunca vamos entender isso na nossa mente terrena, na nossa carne. Por isso existe a necessidade de uma vida no Espírito. Por isso existe uma necessidade de uma vida espiritual ativa, autêntica, ligada com Deus, o tempo todo, para que a gente possa realmente ter discernimento, ter o entendimento daquilo que Deus fala, daquilo que Deus mostra e daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então nós vemos aqui a necessidade da cura espiritual. Jesus, ele revela a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, como fala o versículo 3. Né? Em verdade eu digo a você, Nicodemos, que se você não nascer de novo,
você não verá o reino de Deus. Esse novo nascimento é uma transformação interna, é uma transformação que acontece no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. É um nascimento que ele não tem nada a ver com o nascimento, do nosso nascimento carnal, com o fato de nós termos sido gerados por nossos pais, de termos ali, durante os 9 meses de gestação, sido ali cuidados no ambiente do ventre da nossa mãe. Esse nascimento não tem nada a ver com isso, mas é um nascimento da nossa alma caída, do nosso espírito que estava morto no pecado, mas que agora precisa renascer através de uma experiência com Jesus Cristo, através de uma experiência com o Salvador. Se você ainda não tinha esse entendimento, se você que está aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, e você ainda não tinha entendimento de que nós todos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, porque nós temos a raiz de Adão pecaminosa, que foi corrompida lá no Éden, nós temos então essa raiz pecaminosa na nossa vida, e por causa dessa raiz, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e nós padecemos de uma morte eterna até o momento em que o novo nascimento se apresenta para nós através da pessoa de Jesus Cristo e através da obra de Jesus Cristo na nossa vida. A nossa alma, ela é revivificada, o nosso espírito é trazido de volta à vida e colocado agora não mais na morte eterna, mas agora na vida eterna, para uma vida com Deus, com o Senhor Jesus. E não mais agora destinado à perdição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, onde não haverá mais esperança, onde nós não poderemos mais dizer ao Senhor que nós estaríamos arrependidos daquilo que nós somos e do pecado que nós cometemos. Mas Jesus, pela misericórdia de Deus, Ele veio, morreu naquela cruz, Ele se entregou para que o sangue dEle caísse sobre as nossas vidas e nos purificasse, rasgasse o véu que separava a nossa vida de Deus, e através desse novo e vivo caminho, a gente pudesse ter acesso direto ao trono da graça, e ali nós nos prostrássemos e pudéssemos dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estou diante do Senhor novamente, obrigado, Pai, pela sua salvação, agora já não há mais nenhuma condenação, porque eu estou colocado nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus, o meu Senhor, que morreu e deu a sua vida por mim, pecador, e agora eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A condição humana, ela está marcada pelo pecado. Por isso que Jesus, quando Ele teve aquele encontro com as irmãs de Lázaro, após Lázaro ter falecido, ter morrido, Jesus, Ele diz algo muito poderoso ali, e é uma verdade que não se tem como contestar. Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E Jesus, ele dá essa intenção a Nicodemos, de que nós estamos mortos pelo nosso pecado, pela separação de Deus, e que nós precisávamos de uma intervenção divina para restaurar a nossa comunhão com Ele, para restaurar a nossa vida ligada novamente ao Senhor. Muito se fala sobre religião. Muito se fala sobre religião. Mas as pessoas muitas vezes falam sobre religião sem terem o entendimento do que é a verdadeira religião.
Religião, irmãos, não está ligado, não quer dizer você participar de uma fé, você participar de um movimento doutrinário. A própria palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar, reconectar, recolocar. A verdadeira religião, ela é uma só, irmãos. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio, se entregou. E ao se entregar, ao fazer ali o sacrifício definitivo e perfeito diante de Deus, Ele religou, Ele fez a reconexão do homem caído com o Deus Santo. Esta é a verdadeira religião. O que passar disso é mera conjectura de homens. Por isso que nós sempre falamos e nós sempre vamos dizer, a religião ela não salva ninguém. Os dogmas, os princípios, eles não salvam ninguém. O que vai te salvar da perdição eterna, de uma vida de morte eterna, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrando no seu coração, fazendo morada e transformando você num templo vivo da presença de Deus e um discípulo de Jesus nessa terra, ganhando outras pessoas, trazendo outras pessoas para o reino de Deus e fazendo outros discípulos. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira missão da Igreja de Cristo. E toda cura, irmãos, ela tem um agente, alguém através do qual essa cura acontece. Na maioria das vezes a gente vê Jesus curando as pessoas. Quem curou as pessoas? Jesus. Então Ele foi o agente, não é? O agente de cura de Deus para a vida daquelas pessoas. Jesus então ele explica para Nicodemos que o novo nascimento, ele vem do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, diz João 3,6. A cura espiritual da minha vida e da sua vida, ela não pode ser alcançada pelo nosso esforço. Por mais que a gente lute, que a gente tente se esforçar, por mais que a gente busque por nossos próprios meios essa cura no nosso espírito, nós não vamos conseguir, porque essa cura não acontece pelo nosso esforço, não é por nosso merecimento, mas é por uma ação direta, pelo agir direto do Espírito Santo na nossa vida. Ela é uma obra do Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora. Por isso, irmãos, que não é difícil você ver, quando você conhece aquela pessoa que antes de ter Jesus na vida, você olhava para ela e você via muitas das vezes uma pessoa triste, abatida, uma pessoa que às vezes até tinha um problema com a sua imagem. E depois que ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a transformação ela é tão grande que quando você encontra essa pessoa, você nem reconhece mais. Porque você olha e fala assim, nossa, como você está diferente. Olhando para você, como o seu semblante está mudado, como o seu rosto está alegre. Olha, como você está se vestindo diferente. Porque essa transformação, esse novo nascimento, ele acontece de dentro para fora. O exterior, ele só vai ser um sinal, o exterior ele vai ser apenas uma amostra daquilo que está acontecendo dentro. E o Espírito Santo ele faz essa ação
na vida das pessoas e transforma de dentro para fora, o Espírito é revivificado. E essa ação do Espírito Santo, ela é o que nos purifica, o que nos restaura e que cura os nossos corações endurecidos pelo pecado. Às vezes a gente não entende por que muitas vezes a gente tem o nosso coração endurecido. Às vezes a gente chega na igreja que o louvor pode estar comendo solto, a coisa pode estar pegando fogo, Deus pode estar se manifestando, mas muitas vezes você olha, entra aqui, você olha para si mesmo e você fala assim, eu não estou sentindo nada. O meu coração está gelado. O meu coração está frio. Há um vazio dentro do meu coração. É por isso. É porque os nossos corações, eles foram endurecidos. Eles foram congelados. Os nossos corações, eles foram estagnados pelo pecado, pela nossa natureza ruim, pela nossa natureza morta. Mas graças a Deus, que Deus deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, quando Ele chega, aquilo que está morto vai reviver, aquilo que está endurecido se transforma e volta a ser um coração de carne, aquele espírito que está abatido, que está prostrado, que não consegue sentir nada, começa a sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo se movendo no meio da igreja. E aí é impossível você ficar parado, inerte, insensível, porque Deus começa a fazer as coisas, e Ele faz de dentro para fora, e do seu interior começam a jorrar rios de águas vivas, que começam a fluir, e o trono de Deus se junta à adoração da igreja, e os milagres começam a acontecer. Por isso, querido, nessa manhã Deus fez coisas aqui que você talvez não saiba, mas é certo, Deus restaurou corações. Deus quer salvar a gente aqui nessa manhã. Deus está chamando você para uma vida com Ele. Não desperdice a oportunidade. Amém. Jesus, nessa conversa com Nicodemos, Ele revela o plano da salvação. Talvez, se você olhar nos evangelhos, talvez nesse momento aqui que Ele fala com Nicodemos, seja a primeira vez, a primeira menção que Ele fala do plano eterno de Deus, de salvação dos homens. Ele começa a falar abertamente sobre a sua morte, quase lá no finzinho do seu ministério, que Ele já começa a dar uns spoilers, né, para os discípulos e para aqueles que o ouviam. Ele começa a dizer mais claramente, no final do seu ministério, o que haveria de acontecer, que o Filho do Homem precisava ser entregue às autoridades, que o Filho do Homem precisaria padecer, que o Filho do Homem seria traído, que o Filho do Homem seria entregue e Ele seria morto, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Isso Ele fala mais no final do seu ministério. Aqui, com essa conversa com Nicodemos, talvez seja a primeira vez que Jesus ele fala da obra da salvação, daquilo que Ele veio fazer. E Ele diz, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único Filho. A cura espiritual ela é oferecida a todos por meio de Jesus. Porque Ele foi levantado. E quando Ele fala que o Filho do Homem tinha que ser levantado, Ele já está fazendo uma referência à cruz. Ele já está dando uma dica da cruz. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A cruz, ela é o ponto central dessa cura espiritual. A cruz, ela é o ponto máximo
da cura da nossa alma, da cura do nosso espírito. Então, querido, deixa eu dar uma notícia para você. Se você está aqui nessa manhã e você pensava que você seria curado espiritualmente, sem que você tivesse que passar pela cruz, esqueça, desista, não dá. Jesus, Ele nos chama a uma vida de cruz todos os dias. Aquele que quer ser meu discípulo, faça o seguinte: tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, receba a cruz e me siga. Não dá para ter cura espiritual, não dá para ter a cura da nossa alma, não dá para ter a cura da nossa vida, do nosso coração, sem carregar a cruz, sem passar pela cruz de Cristo, sem passar pela dor, pelo sofrimento, sem passar pelas tribulações. Não existe, talvez o que eu vou dizer agora para você, irmão, vá te chocar. Talvez vá soar até estranho para você. Mas não existe cristão e não existe cristianismo sem sofrimento. Não existe cristão e não existe cristianismo sem dor. Não existe. Sabe por quê, irmão? Porque a dor, o sofrimento, foi o instrumento que Deus usou para esmagar o nosso pecado. A dor, o sofrimento, foi o instrumento que Deus usou para trazer a redenção ao homem. Para trazer a redenção àquele que estava caído. Mas a boa notícia é, a dor e o sofrimento, eles não durarão para sempre. Eles não durarão para sempre. Deus, Ele estabelece. Jesus na cruz, Ele estabeleceu. O meu sofrimento, a minha dor, ele tem um começo e ele tem um fim. E no fim, eu farei novas todas as coisas. E é isso que Jesus diz para nós nessa manhã. Alma cansada, alma sofrida, alma quebrada, está doendo agora, está sofrendo agora, a cruz está pesada, mas eu já determinei o final dessa dor, e eu estou fazendo novas todas as coisas na sua vida, porque esta é a minha palavra, e esse é o meu desejo para a sua vida e para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, em nome de Jesus. Essa conversa com Nicodemos, ela teve vários desfechos. Ela teve várias situações. Mas tudo aquilo que Jesus disse para Nicodemos requeria de Nicodemos uma resposta. E essa resposta, ela não poderia ser qualquer resposta. Porque Nicodemos, ele poderia ali ficar com Jesus debatendo teologicamente a noite inteira. Afinal de contas, Jesus era a própria palavra. Ele é a própria palavra. Não tem ninguém que conheça mais a palavra de Deus do que ele. E Nicodemos era um mestre da lei. Era um mestre da Torá, né? Que era a Bíblia dos judeus. Eles poderiam ficar ali debatendo teologicamente a noite inteira. Mas Jesus aqui, quando ele diz essas coisas para Nicodemos, ele joga para Nicodemos uma responsabilidade de dar uma resposta, e essa resposta não poderia ser uma resposta qualquer. Porque Jesus está falando de cura espiritual. Jesus está falando da eternidade da sua alma. Então essa resposta, ela precisava ser uma resposta de fé. Uma resposta de fé. Jesus convida Nicodemos e a todos nós a uma única coisa: a crer.
Porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa resposta à pergunta de Jesus, a nossa resposta à obra de Jesus, ela tem que ser apenas uma: a fé. De nós crermos e recebermos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, no nome dEle. Amém? A cura espiritual, ela acontece quando nós reconhecemos a nossa condição e nós aceitamos a obra de Cristo na cruz, na nossa vida. E a fé, ela é a chave para que essa cura espiritual, que traz a eternidade até nós, ela é a chave, não apenas para a gente acreditar na nossa mente carnal, na nossa mente terrena, mas também para que a gente possa confiar e entregar totalmente a nossa vida a Jesus em espírito. E aí, irmãos, Jesus ele faz esse convite para nós hoje. E assim como ele chamou Nicodemos a uma nova vida, ele nos chama a experimentar nessa manhã essa cura espiritual. Jesus, ele é a fonte de toda a cura, seja ela física, seja ela espiritual. E ele oferece uma nova vida a nós. Ele oferece uma nova vida a você que está aqui. Ele oferece uma nova vida a todos aqueles que creem em seu nome e se entregam, o recebendo como Salvador. E o toque transformador de Cristo vem sobre nós quando nós fazemos isso. Queria que você ficasse de pé agora. O Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa manhã, como eu já disse, como já foi dito aqui, para fazer algo diferente, para transformar vidas, para escrever novas histórias, para curar corações feridos e para salvar almas perdidas. Queria que você fechasse seus olhos. Agora não se importe com quem está do seu lado, nem à sua frente, nem atrás. Agora é você e Deus. Agora é você e Jesus. A primeira pergunta que o Senhor Jesus nessa manhã está fazendo: existe aqui no meio de vocês alguém que está com seu coração endurecido, que está com seu coração ferido, que está com seu coração apagado por causa das dificuldades, por causa das coisas dessa vida, das coisas deste mundo, por causa da opressão que o pecado traz, por causa da opressão que uma vida fora da presença de Deus traz. Se existe alguém aqui, o Senhor Jesus está dizendo: saia do seu lugar e dê um passo agora na minha direção e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Não é o Nelson que está pedindo, não é o Nelson que está falando, mas é o Senhor Jesus que faz essa pergunta nessa manhã, e é o Senhor Jesus que está falando para você: saia agora do seu lugar em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus, venha aqui à frente, porque eu vou curar as suas feridas, porque eu vou curar a sua alma, porque eu vou curar o seu coração, eu vou escrever uma nova história na sua vida. Se você está assim, o Senhor Jesus está te chamando agora, para que você venha à frente. Comece a sair do seu lugar, em nome de Jesus. Oh, Rabashi, Kanama, Sushi, Kadashi.
Ora calamassuri lamashika lamas. Ora mashika lamashi andalamassui calamas. Rimana calamashi calamas. Ora mash. Ekanamassuri andamashika. Oh, da macalabassura da machica. Oh, Senhor Jesus. O Senhor ainda está dando oportunidade. Talvez você não tenha entendido direito aquilo que o Senhor está falando. Você que está com a sua alma ferida, quebrada, doente, saia do seu lugar agora. Saia do sepulcro agora e venha para a vida. Oh, Jesus. Outra pergunta que o Senhor Jesus quer fazer nessa noite, nesta manhã. Você que está aí, e você ainda não teve uma experiência, e ainda não recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você sente que essa é uma necessidade do seu coração, uma necessidade da sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, e você ainda não recebeu o Senhor, e você tem o desejo de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e passar por uma cura espiritual completa, que vai te levar à vida eterna, e a uma vida restaurada em Deus, também, saia do seu lugar, e venha aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha medo, é o Senhor Jesus que está te chamando. Venha em nome de Jesus, para que você seja curado e seja restaurado nessa manhã, em nome de Jesus. Se você está aí, você quer receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, venha em nome de Jesus. Não deixe a oportunidade parar, não deixe a oportunidade passar, irmãos, não deixe. Muitas pessoas lá no Antigo Testamento ficavam esperando as águas de um tanque serem agitadas por um anjo, para que elas fossem curadas, e às vezes a oportunidade passava e aquelas pessoas ficavam ali às vezes anos sem serem curadas, porque a oportunidade passava. E aqui nessa manhã está aquele que pode fazer a cura que você precisa. Está aqui nessa manhã aquele que pode salvar a sua alma da perdição eterna. E você não precisa depender de nada e de ninguém, apenas a ouvir o chamado de Jesus, ouvir a sua voz, dizendo: vem, vem, vem que eu estou de braços abertos e eu quero te receber, em nome de Jesus. Então saia do seu lugar, em nome de Jesus, se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador nessa manhã, em nome de Jesus.